Fala galera, tudo bem? Começando mais um Falcardcast aí, depois de um tempinho a gente está de volta aí, né? Mais uma férias, né, Rick? Mais um, E hoje a gente está com mais um descanso. convidadas, na verdade, em dose dupla aqui. O Ricardo já vai apresentar elas daqui a pouco, mas antes ele vai falar dos nossos patrocinadores, né? Quem paga as contas aí para nós. É isso aí, Gu. Olá, pessoal. Vamos falar então da Vitaterm, uma empresa da família aí que está trabalhando no ramo do agro aí, aquecedores de aviário. é, Temos também o Carpedinho aí, o Léo lá, um forte abraço pro Léo. Juliano Martins, do nosso vereador aí da cidade também, que está também patrocinando a gente. Ideal panificador do Maílson, do Joilson, Irs, todos os Ils tá lá. A vidraçaria Céu Azul, esqueci o nome dele, toda vez eu esqueço o Everton. Então, muito obrigado, pessoal. Tamo junto e 777. 777 também tá com a gente, o Nene das rifas aí, tá dando um apoio pra gente, então tamo junto, muito obrigado pela força. E se você também quiser patrocinar a gente, quiser dar uma força pra gente, tá fazendo um merchan pra vocês aí, entre em contato com a gente. E hoje vamos apresentar elas que vieram aí, que estão representando a Escola de Paz Brasil, que é a professora Liliane, que muita gente já conhece, e a sua colega. A Kathleen Braga. Kathleen, esqueci seu nome, Kathleen, desculpa. Mas vamos Prazer. lá. Vocês querem se apresentar? Quem não conhece a Prof. Lili, se apresenta aí pra Alguém gente. fora do país que não Não né? conhece a professora Liliane, né? Bom, gente, eu sou a professora Liliane, que todos já conhecem, mas hoje não vem ao caso, né? Hoje nós estamos aqui para falar da Escola de Paz do Brasil. Então, eu sou voluntária, sou presidente da seccional da Escola de Paz do Brasil de Céu Azul. Sou presidente, né? Junto com toda a diretoria, a gente faz um trabalho brilhante. Sou acadêmica do curso de parapsicologia, né? E também acadêmica do curso de filosofia integral, né? Para a gente conhecer e entender o comportamento humano, que muito nos ajuda aí nessa tarefa do voluntariado dentro da Escola de Paz. Tá certo, e a Kathleen quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Kathleen, eu também faço voluntário na Escola de Paz. Cheguei recentemente porque fui num círculo de debate na escola da minha filha. E eu faço parte, então, da questão da coordenação pedagógica. E as minhas formações acadêmicas, elas circulam aí um pouquinho em cada área. Então, eu sou formada em Direito, sou formada em Letras, já me formei no curso de Filosofia Integral. E, atualmente, eu atendo famílias pelo processo filosófico, de atendimento filosófico. E aí, a gente tenta compilar tudo isso e trazer dentro da Escola de Paz, a fim da gente auxiliar aí nessas questões do voluntariado. Certo. Ô, Kathleen, você é aqui de Céu Azul mesmo? Sim, eu sou daqui de Céu Azul. Eu me mudei pra cá, eu devia ser criança, sei lá, em 2005, mais ou menos. Estudei no Monteiro Lobato. Saí daqui pra fazer faculdade, para fazer as minhas graduações, Nossa, mas eu moro aqui em Céu Azul. Não conhecia. Você conhecia ela já? Conheci de vista. Pois é. Eu nunca Eu tinha não visto. conhecia vocês. Tá vendo? Nem de vista. Essa cidade Bom, eu grande, já né? conheci os dois, né? 7 anos de convivência pacífica, digamos assim. Várias histórias já. Várias histórias que não vêm ao caso, que hoje o tema é Escola de Paz do Brasil, né? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre o tema, né? O que é a Escola de Paz do Brasil? Se vocês quiserem, né, introduzir para quem não sabe, quem está assistindo a gente, falar bem do início, assim, o que é a Escola de Paz do Brasil? A Escola de Paz do Brasil é um movimento de voluntários, né? E ela está há 60 anos no Brasil. Ela desenvolve o papel de ajudar, de incentivar, de colocar realmente luz em várias questões da educação de filhos, né? O papel dos avós, porque hoje nós temos os avós como um esteio para os casais, né? Muitas vezes para ajudar na educação, para tomar conta quando a gente está nas nossas atividades profissionais também, né? Então, entender todas essas questões. Então, a Escola de Paz ela vem para isso, para assessorar o processo de educar filhos, crianças, adolescentes, jovens e até filhos adultos. Então, essa é a nossa missão, né? Ajudar os pais, mães, educadores na tarefa de educar. E você falou, Liane, que mais de 60 anos no Brasil. E como chegou em Céu Azul, assim, como no caso você descobriu, você já sabia antes da Escola de Paz do Brasil, como vocês trouxeram para cá, para a cidade? Na verdade, a dona Margarida Beto, ela trouxe para nós uma revista
que era um periódico da Escola de Pais do Brasil, a nível nacional. E a partir desse periódico, aí lá tem site, tem informações, aonde você entrar em contato e tal, né? Aí nós fomos atrás disso. E aí chegamos à EPB Nacional, que é a Escola de Pais do Brasil a nível nacional. Chegamos à nossa representação estadual, que tem fórum em São Miguel do Iguaçu, né? E aí reunimos, a Margarida veio até mim, nós reunimos a nossa PMF do Colégio Estadual Monteiro Lobato, fizemos um grupo, aí com 5, 6 pessoas nós fomos até São Miguel conversar com o pessoal de lá para entender como que seria possível trazer esse projeto para a nossa cidade. E aí, a partir disso, começou uma parceria lindíssima com São Miguel do Iguaçu. Eles vieram para cá, eles trabalharam com todo o grupo que foi até eles e até outras pessoas. Nós abrimos, fizemos uma palestra, fizemos um círculo de debates com 7 encontros, um por semana. Eles vinham para cá, trabalhavam com a gente. Depois nós fizemos formação para estar também trazendo essa situação para o município de Céu Azul. E aí foi todo um processo. Ficamos apadrinhados por São Miguel por 7 anos e daí, no ano passado, nós criamos a nossa seccional de Céu Azul. Então, no finalzinho do ano passado é que nós criamos estatuto, uma associação filantrópica realmente com CNPJ e com tudo mais. Hoje nós somos filiados à Escola de Pais do Brasil como seccional de Céu Azul. Então, 2018, por aí? Mais ou menos isso. Que começou? Exatamente isso. Foi quando nós instauramos, em 2018, Ricardo, foi quando nós instauramos o núcleo de Céu Azul. Mas nós já vimos fazendo um trabalho um pouquinho antes disso, no sentido de ter a possibilidade de colocar em Céu Azul o núcleo da Escola de Pais do Brasil. Então, foi todo um processo, foi quase 2 anos onde nós ficamos namorando São Miguel, entendendo, trazendo as informações, fazendo curso, lendo, nos apropriando do que era a Escola de Pais do Brasil, para daí, então, tomar a decisão de criar o núcleo e agora a seccional aqui em Céu Azul. E você quer falar? E Liliane, assim, ó, você fala seccional. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é seccional, quantas seccionais que tem aqui na região, como que é que funciona isso? A seccional é como se fosse uma filial, né? Um núcleo. Na verdade, é uma filial da Escola de Pais do Brasil. Polo, então? Exatamente. Assim. Nós temos, assim, a nossa matriz é São Paulo. A Nacional, ela tem fórum em São Paulo, né? E aí, nós estamos ligados isso. Então, a seccional de Céu Azul é uma filial, realmente, da Escola de Pais a nível nacional. Né? Nós temos eu não posso precisar para você agora quantas seccionais nós temos espalhados pelo Brasil. Mas eu tenho uma seccional que é muito forte, que muitas vezes é para nós exemplo, que é a seccional de Santa Catarina, dos municípios de Santa Catarina. Como eles já estão há mais tempo no processo, já estão há 30 anos, eles fazem algumas coisas assim que realmente nos inspiram, sabe? Então, a partir disso, nós também tivemos a possibilidade de criar o nosso núcleo, a nossa filial aqui em Céu Azul. Vocês falam que é um trabalho... Mas e no Paraná hoje tem quantos seccionais? Nós temos 5 municípios que têm seccionais. São Miguel do Iguaçu, Guarapuava, Curitiba, Céu Azul, e agora estamos criando um outro núcleo também lá em Pitanga, onde nós estamos assessorando. Aí, como nos apadrinharam antigamente, hoje nós estamos apadrinhando também o município de Pitanga. E aí vocês ficam viajando para Pitanga para ajudar o pessoal? Na verdade, hoje o celular nos aproxima, né? Faz chamadas, né? E nós temos uma seccional que ela é virtual. E a virtualidade, ela nos possibilita de você estar onde não teríamos possibilidade de estar viajando. Né? Então, nós temos condições de fazer o quê? De atender virtualmente. Então, quinzenalmente, eu me reúno com eles, eu passo atividades para que eles façam durante aquela semana, eu vou mentorando, que também é um outro projeto que nós temos dentro da própria Escola de Pais. Uhum. Você faz mentoria. Como São Miguel fez mentoria conosco, hoje nós fizemos mentoria com o Pitanga, que é a possibilidade de estar, de formá-los, né, para que eles também tenham a possibilidade de formar a sua seccional lá em Pitanga. Vocês comentam de ajudar a Pitanga e tudo, mas então vocês entendem que é importante outras cidades do Paraná mesmo criar suas próprias seccionais, dar um exemplo, Cascavel, Veracruz, né, para
Que é um trabalho importante, né? Mas como que faz para chegar essa informação até lá, para tomar essa atitude na cidade, né? Você quer falar sobre isso, Kathleen? Eu Isso acho que- até remete à campanha que a gente está fazendo agora no mês de abril, que é Escolha fazer Escolha melhor. fazer melhor, né? O intuito da Escola de Paz é um projeto belíssimo, né? Educar é uma missão homérica. Você precisa, assim, ter um conhecimento mais aprofundado do que é educar. Então, é uma coisa que nunca vai acabar. E quanto mais pessoas falarem sobre educação, melhor a gente tem um desenvolvimento social, né? Porque nós somos seres linguísticos. Nós somos os únicos seres que se desenvolvem a partir de uma linguagem. Então, como é que a gente faz para chegar isso em outros lugares? Divulgando a Escola de Paz, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, para que as pessoas conheçam e se interessem pelo voluntariado. E aí eu vou fazer até um parênteses para falar de voluntariado, que às vezes as pessoas, eu não sei vocês, mas eu sou católica e a gente fala muito dentro das questões da igreja da gente se doar, de fazer caridade, né? E às vezes a gente confunde fazer caridade com doar coisas. E fazer caridade é doar aquilo que você tem de melhor. Então, quando a gente vai para um voluntariado, a gente está se doando, porque a gente tem toda uma base filosófica, acadêmica, de vida que a gente carrega, somado ao que a gente estuda na IPB, porque a gente estuda dentro da IPB, para levar isso para outras famílias. Então, eu acho que é importante a gente pensar que, às vezes, a gente fala assim, será que eu vou fazer voluntariado? Será que eu não vou ganhar nada para fazer isso? Né? Então, ultrapassa barreiras de eu ter um critério econômico, né? É a questão de se doar. Então, quanto mais pessoas souberem do trabalho da Escola de Paz, entenderem o que é, a importância da gente falar de educação, a importância de a gente falar de estruturação de uma personalidade de uma criança, de um adulto, né, de um adolescente, mais pessoas vão se interessar por esse projeto. Então, a nossa campanha desse mês é justamente para falar sobre isso. Conheçam a Escola de Paz, né? A gente tem Instagram da Escola de Paz do Brasil, a gente tem site muito robusto, com muitas informações, muitos projetos, conteúdo assim que não acaba. Você pode passar meses lendo, que não tem fim o tanto de conteúdo que tem lá. Tem toda semana, tem encontros online com temas a ser discutido, né? Porque criar filhos é transitar em muitas áreas, né, da vida. E então é isso, a gente precisa que as pessoas conheçam. Será que alguém em Cascavel conhece a Escola de Paz? Já ouviu falar? Né? Será que alguém em Vera Cruz? Agora nós estamos indo lá, né? Ou então aqui em Matelândia, né? Algum professor, alguém que gosta dessas coisas conhece? Ou até mesmo a gente ir para a igreja, levar isso nas igrejas para trazer pessoas para o voluntariado, né? Então, porque toda vez que a gente fala do voluntariado, as pessoas falam, mas vocês não têm salário? Não, gente, não tem nada. A gente se doa para isso. Então, a gente se doa para a educação, não só dos nossos filhos, mas da comunidade, porque o meu filho vai estar inserido nessa comunidade, né? Então, é isso. Acho que mais ou menos caminha nessa área. O sonho da gente, quando você pergunta assim, como que seria possível isso? Com certeza. O ideal seria que em cada município do nosso Paraná, falando da nossa casa, né? Que em cada município do Paraná nós tivéssemos uma seccional, nós tivéssemos um grupo preocupado com a educação e estivesse discutindo isso nas escolas. A nossa grande dificuldade, sabe qual é, meninos? É nós sensibilizarmos o pai e a mãe para sentar conosco ali e trabalhar. Muitas vezes você tem uma classe, um grupo de 100 pessoas, você tem ali com você de 5 a 10 pessoas. Então, assim, hoje está precisando o quê? Que as pessoas se sensibilizem, que, como a Kathleen falou, educar é difícil, mas é uma tarefa possível. E quando nós temos o conhecimento de como fazer isso de maneira assertiva, com certeza o resultado no final disso tudo será melhor, né? Porque antigamente não tinha isso, né? E os pais também não... Mas, Ricardo, você sabe que isso... Tipo assim, parece que eles... eu sei como é ser pai e só ia, né? Mas eu vou te falar, isso aí, essa ideia de que antigamente era melhor, tem um nome chamado conocentrismo. O que isso significa? Não, mas eu não acho que seja melhor, eu acho que era um pior. Não, antigamente, pensa assim, antigamente as famílias eram maiores. Então a gente tinha a tradição, né? Geralmente a gente tinha famílias muito grandes, então esses valores, esses princípios, eles passavam do pai para filho, do vô para os netos, então tinha aquele maior acolhimento. Hoje, a circunstância da sociedade, ela mudou. Hoje a gente tem uma configuração familiar diferente daquela época, né? Hoje, as mães, por exemplo, que é o pilar de uma família, porque se você tirar a mãe da família, essa família desmorona.
Então, a mãe é o pilar. Antigamente, essa mãe, e aqui não é uma crítica para mães que trabalham, não é isso, tá? O que eu vou falar. Mas, antigamente, a mãe estava mais dentro do seio familiar. E, consequentemente, a mãe conseguia rastrear certas circunstâncias e ser assertiva na educação. Hoje, não. Hoje, a modernidade retirou a mãe de dentro do núcleo familiar e essa mãe também está trabalhando fora. Tem uma jornada tripla. Então, essas herdabilidades que a gente tinha, as educacionais, começam a se esvair, começam a diminuir com o tempo, né? Então, por isso que a gente... Não que seja ruim, né? Mas por isso que a gente precisa colocar alerta nisso. Então, a sociedade mudou, a forma da família se constituir mudou, né? E a gente tem essa visão um pouco desfocada da educação. Aproveitando o gancho que a Eliane falou dessa dificuldade dos pais, né, aceitar, sentar e conversar, como vocês chegam nesses pais? Porque eu imagino que não é todo mundo, né, que chega de vontade própria, de querer aprender sobre educação e tudo. Então, como que vocês conseguem chegar neles para conversar, para eles ir na Escola de Pais do Brasil? Primeira coisa, sempre quando nós vamos, o nosso público é a escola, né? Mas não só a escola, mas todos que são pais e mães têm o seu filho na escola, né? Considerando que nós vamos com os meninos até os 17 anos, né? Considerando o ensino médio também. Então, nós temos as crianças de 3 a 17 anos dentro da escola. Então, o nosso público hoje são os pais das escolas. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e estamos fazendo ainda, é contatando com as direções e as coordenações pedagógicas. Primeiro caminho. Segunda situação, quando tem uma reunião de entrega de boletins, que daí todos os pais praticamente vão, só aqueles que têm um compromisso que não dão conta, nós pedimos 10 a 15 minutos de tempo para falar sobre a nossa temática. Que nem agora em Veracruz, nós tivemos 150 pais que foram lá receber o uniforme dos filhos. Há 10 minutinhos falamos lá sobre a escola de pais. E agora nós estamos lá ministrando. E aí, depois disso, depois desse trabalho, a gente encaminha uma ficha de inscrição para os pais. Aí a gente conversa com as crianças também, passa de sala em sala. Aí passa a ficha de inscrição, a coordenação e a direção fazem essa ponte. E aí, depois, na escola que nós estamos trabalhando, a gente faz o círculo toda terça-feira. Toda terça-feira vocês vão ver, na frente da minha casa, na frente da casa da Juliana, na frente da casa da Kathleen, nós saindo 15 para 7 e indo para o encontro. Às 19h30, nós estamos com tudo montado, esperando os pais chegarem para a gente poder trabalhar. Toda terça-feira acontece isso. É o que nós fazemos. Então, assim, nessa roda de conversa, a gente não vai lá dar palestra. A gente vai trazer o tema, né? Vamos pegar um tema aqui, telas, o uso de telas, né? Aí, nesse dia, a gente vai dar uma introdução e depois nós vamos fazer roda de conversa. Nós estamos com esse problema. Como é que está o uso da tela pelo seu filho? Como que você está monitorando isso? O que ele está vendo na internet? Quem é que está educando o seu filho? É aquele influencer que está educando o seu filho? Quais as ideias que ele tem? O seu filho segue mais a quem? Né? E aí você vai trabalhando. Como é que você pode influenciar o seu filho para que ele siga pessoas que tenham um conteúdo assertivo, que sejam importantes para a formação dele? Né? Então, eu acho que é dessa forma que nós trabalhamos, fazendo parcerias, indo em igrejas, falando com os pastores. Hoje nós estamos com a nossa representação dentro da rede de proteção do município de Céu Azul. Muitas vezes tem aquelas crianças que apresentam dificuldades comportamentais, problemas de saúde, tantos outros fatores que interferem diretamente no desenvolvimento dessa criança. Nós viemos como a ponte, que era uma lacuna que existia dentro da rede de proteção, porque quem cuida da criança nós temos, né? Então, quem cuida dos pais, né? Então, a Escola de Pais vem para cuidar dos pais. Porque quando a gente tem uma situação problemática, a gente tem que ser benevolente, né? A gente não pode apontar o dedo para aquele pai e dizer, esse pai está fazendo tudo errado. Não. O que você pode contribuir para que aquele pai consiga se reencontrar, consiga melhorar as circunstâncias que ele vive, para que ele possa oportunizar para aquela criança uma possibilidade de ter uma educação ou até uma família saudável, né? Porque muitas vezes nós vivemos, quando nós temos uma criança na rede de proteção, com certeza, alguns dos direitos e algumas das questões que deveriam ser fundamentais para o bom desenvolvimento dessa criança não estão sendo respeitados.
Então, nós precisamos encontrar o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, para poder dar a possibilidade dessa família ter um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança e também que esse pai e que essa mãe consigam ter a tranquilidade necessária e o conhecimento necessário para dar o suporte que eles precisam dar a esta criança. Então, cada terça-feira, no caso, é um tema diferente que vocês conversam, né? É isso? Porque, na verdade, agora acho que até a Kathleen pode falar um pouquinho sobre a questão de como que se estruturam os círculos, né? Porque cada círculo tem uma temática e eu acho que a Kathleen pode dar conta de... A gente vai, por exemplo, na escola, a gente, como a Liliane falou, vem de 4 a 17 anos. Então, a temática ela vai estar dentro da faixa etária dessas crianças. Então, vamos supor que a gente vai lá na creche e vai ser a primeira infância. Então, a temática dos círculos, que normalmente se divide em 5 encontros, que é essas terças-feiras, ela vai ser cada, então, encontro um tema. Então, nós vamos falar de, pensando na primeira infância, marcos do desenvolvimento, birra, choro, o desenvolver pelo amor, pelo afeto, a importância do estar presente, o tempo de qualidade. Então, ele vai se dividir em temas, né, em pequenos assuntos, e nós vamos esmiuçando esses assuntos conforme a demanda também, por exemplo, das pessoas que estão dentro dessa encontro, tá? E igual a Liliane falou, não, a gente não vai lá para ensinar, a gente vai lá para colocar luz em sombras. Eu sempre falo isso, porque quando a partir do momento que a gente percebe uma coisa que não estava no nosso radar, a gente expande um pouquinho a nossa consciência de que, opa, existem outras possibilidades das quais eu preciso olhar. Então, a gente vai e leva esses assuntos, pode ser na primeira infância, pode ser na fase escolar, porque daí vai mudando, né, a fase da criança. A adolescência é uma fase que eu gostaria muito... Segundo nascimento. O segundo nascimento, né, é uma fase, assim, de extrema importância, tudo muda, as questões cerebrais dessa criança também mudam, a maneira dela perceber o mundo muda, e a gente tem dificuldade de lidar com essas mudanças, né, porque a gente sempre pensa que é rebeldia em algumas medidas, e às vezes são questões fisiológicas, biológicas, que a gente precisa analisar. Então, cada círculo, eles são divididos em 5 encontros, mais ou menos, pode ser estendido, a depender da demanda, mas cada encontro a gente vai levantar uma temática dentro daquele assunto, né? A fase infantil, a fase escolar, e vamos trabalhar dentro desses assuntos. É muito bacana, assim, é enriquecedor mesmo o processo. E queria saber, tipo assim, um pouquinho, os pais que vão, por exemplo, uma vez para conhecer, esse pai volta geralmente, sabe? Volta. Porque às vezes a pessoa, né, vou lá uma vez só para ver como que é. Então, geralmente, igual você falou, então eles voltam a participar, eles gostam mesmo. Gostam. O que a gente percebe é a dificuldade de levar eles, né? A nossa maior dificuldade é fazer com que eles vão até lá, porque para entender também como é que funciona, né? E a partir do momento que eles vão, eles ficam, porque é um lugar acolhedor, né? É um lugar que a gente vai debater situações, a gente traz questões da nossa vida prática enquanto família, enquanto mãe, enquanto pai, para mostrar que a gente também é real e que a gente vive situações desafiadoras na nossa vida, né? Enquanto educador. E na grande maioria das vezes, quem vai a primeira vez volta e mantém contato com a gente. A gente continua tendo esse círculo de conversa, de amizade, até em algumas circunstâncias fora daquele processo, porque percebe que realmente aquilo faz diferença na vida, né, da família. Que nem a Liliane pontuou antes, não existe educação sem família. Não existe eu falar de educar se eu não falar de nós mesmos. A nossa personalidade é quem forma a personalidade dos nossos filhos. Então, não tem como eu chegar lá e falar de situações que versam só sobre uma questão teórica. Então, a gente tenta trazer essa prática da vivência, das experiências, dos exemplos, né? Eu gosto dessas coisas científicas, neurociência é uma coisa que eu estudo muito. Então, a Liliane traz as questões mais práticas, como ela tem aí 20 anos de escola, e eu vou trazendo essas pitadas de neurociência, né? Por exemplo, ela falou, o uso da tela. Como que o tempo de tela, ele ocorre nas questões cerebrais? Isso faz alguma diferença? Toda a ciência já mostrou, né, que o uso excessivo de telas é comparado com o uso de cocaína. Isso tem artigos científicos que demonstram isso. Então, a gente traz isso como modo de reflexão, porque às vezes a gente fala assim, o uso de tela, é ruim. E não que nós estamos condenando você a usar, mas usar na medida. E como que nós vamos usar isso, né? E aí a gente traz essas questões científicas para falar assim, gente, é sério, né? Vamos colocar luz, é perigoso isso para os nossos filhos, né? Então, a gente traz essas dinâmicas. E eles ficam, eles voltam.
Posso te garantir que eles voltam. Se vocês quiserem participar um dia mesmo, não tendo filhos, ia ser um prazer, né, Liliane? Nossa, A gente vocês estende o participarem convite. de um dia de círculo, né? Seria maravilhoso. E todos aqueles que tiverem interesse, né? Eu acho que nós estamos à disposição. Todo mundo, quem não tem o telefone da professora Liliane, né? Todos têm, não mudou, gente, continua o mesmo, né? E tem a rede social, que pode mandar lá um direct, pode mandar uma mensagem lá, se não tem o telefone, né? Mas manda uma mensagem lá, a gente vai conversar pelo WhatsApp. Eu sempre dizia para todos os pais, né? Que a gente trabalhava na maior escola do município, né? Só não me inscrevam depois da meia-noite e antes das 6 da manhã, porque eu estou dormindo, né? Mas, assim, talvez eu não atenda no momento, mas eu vou dar atenção, a Kathleen também, a Juliana também, o Genair, o Almir, a gente vai dar atenção. Então, se você tem uma demanda e você quer discutir conosco, quer participar de um círculo conosco, entre em contato, porque com certeza vai ser um prazer a gente poder ajudar com as informações que nós temos, com o material que é produzido, né? Aqui eu vou dar um exemplo, né? Nós temos esse material aqui que ele fala da fase escolar. Depois a gente deixa anexado aí na pod, né? Para poder falar. Aqui fala sobre a fase escolar, que é dos 6 aos 10 anos de idade. Todos os conteúdos que nós devemos, porque a Escola de Paz do Brasil, a única exigência que eles têm é que nós trabalhemos em cima dos conteúdos que foram produzidos pela nossa comissão de educadores, né? Então, eles produzem esse material, nos fornecem esse material. O material que a gente utiliza dentro dos nossos encontros também já vem previamente organizado, né? Para você não precisar montar slide e tal, né? Muitas vezes eles mandam só para nós colocarmos, daí deixam alguns slides para nós colocarmos a cara de Céu Azul. E nós vamos ter uma identidade, né? Nós temos um apoio no material produzido pela seccional, mas principalmente nós podemos dar a nossa cara, porque Céu Azul é diferente de Veracruz. Veracruz é diferente de Cascavel. Cascavel é diferente de Matelândia. Então, nós temos uma característica própria do município de Céu Azul, né? Então, assim, tem possibilidade, com certeza, da gente atender a demanda de todos os municípios com material oferecido pela Escola de Paz do Brasil. Perfeito. Pessoal, eu queria assim que vocês contassem de um círculo que foi feito assim, que mais impactou em vocês, que mais mexeu com vocês, assim. Talvez uma história, não sei se vocês podem contar ou não, uma história de alguém, de um pai, de uma mãe que foi lá e que assim impactou, falou, nossa, esse encontro realmente foi o mais bacana até hoje, foi o que mais mexeu comigo. Eu tenho uma história. Eu também tenho. Então, eu vou contar. E quem contribuiu comigo foi a Kathleen. É a Kathleen é a minha história? É a minha história, né? Então, eu acho que mais do que... como eu disse, assim, muitas vezes, ela falando num dia, num círculo, lá na Escola Tancredo Neves. Na Tancredo Neves, não. No CMEI de Raio do Sol. Ela falando no Santa Clara. No Santa Clara, isso mesmo. No Santa Clara. Ela falando e ela estava como circulista e eu como a pessoa que estava conduzindo ali o trabalho. Aí ela fez uma fala sobre o trabalho que ela fazia com a menina dela. Minha filha, a Marina. Com a Marina, né? Aí começou a cair em fichas para mim, do meu filho, que algumas situações que ele vivenciava, eu precisava olhar, eu precisava enxergar, eu precisava entender o que estava acontecendo com ele. Tanto hoje que nós estamos num processo. Ai, né? me arrepiei. Nós estamos num processo de avaliação, de entendimento do que está acontecendo, para que a gente possa ou medicar, não saiu o resultado ainda, nós estamos no processo, estamos caminhando nesse processo, né? Ou tem que medicar, ou tem que verificar qual é a melhor situação para atender a demanda que ele tem. Então, eu falo de mim mesmo. Como foi importante uma fala que a Kathleen fez. E eu falei, poxa, mas tem alguma coisa que eu preciso olhar. Tem, como ela falou antes, a gente colocar luz aonde eu não estava observando, né? Então, muitas vezes na correria do dia a dia, você acaba não observando o que está acontecendo dentro da tua casa. E aí, quando você para avaliar lá na frente, porque hoje meu menino tem 21 anos, né? Então, se eu tivesse olhado isso quando ele tivesse 5, 6, 10 anos, qual seria a qualidade de vida dele hoje? Neurologicamente falando,
Seria diferente? Com certeza seria. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Que nós temos possibilidade de fazer algumas mudanças na nossa vida que vão trazer uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu posso falar dessa minha experiência, Kathleen. Eu sou mãe da Marina. A Marina é uma criança de 4 anos e ela é uma criança autista com uma síndrome ultra rara. E eu, desde que ela nasceu, a gente trabalha muito com ela. Ela foi, assim, um dado divisório na minha vida. Existiu uma Kathleen antes da Marina e uma Kathleen depois da Marina. Então, eu me dediquei a estudar sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre autismo, sobre filosofia, porque eu não conseguia lidar com situações que eram minhas também. E a gente fez um círculo no arco-íris. E tinha uma família lá que tinha uma criança neurodivergente. E só foi aquela família no círculo. E a gente conseguiu falar muito Nós trabalhamos só isso com ela. Nós falamos só isso, sobre atrasos no neurodesenvolvimento, a importância da terapia, a importância do desenvolvimento infantil, a quantidade de horas. Será que é importante uma criança com uma deficiência estar na escola, se não tem uma base de terapia consolidada? Como que essa criança se desenvolve? Como que é a diferença do cérebro de uma criança autista para uma pessoa normal? Né? Então, a gente falou muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento. É uma coisa que, particularmente, eu gosto muito, porque é a minha vida, é o que eu vivo com a minha filha. E, em alguma medida, eu sei que eu transformei a vida daquela família, porque hoje ela está fazendo alguns outros tratamentos. E isso, para mim, foi, assim, impactante, porque talvez se eu não tivesse aceitado o convite da Lili de participar, talvez a gente não tivesse debatido sobre isso. E é um tema de extrema relevância a gente falar de transtorno do neurodesenvolvimento. Ô, Kathleen, e como que é a cabeça da... Você pode dizer como prioridade, como que é a cabeça de uma mãe que tem um filho com autismo? Exatamente, Nossa, né? esse é um Essa tema pergunta show. é fantástica. A gente, quando descobre que está grávida, né, a gente não se prepara para ter um filho com deficiência. Eu me lembro que eu li vários livros falando sobre maternidade, como que amamenta, como que segura, como que põe dormir, como que arrota, qual a temperatura da água. Eu fiz consultas pediátricas pré-natais para eu conhecer os pediatras, né? Geralmente as mães nem sabem que isso pode existir. Eu conheci vários pediatras porque eu queria escolher a dedo quem ia cuidar da minha filha. E aí ela nasceu e tudo que eu tinha idealizado não aconteceu. Então é como se fosse uma morte simbólica, digamos assim, das minhas expectativas. Porque a gente coloca muita expectativa em situações. Isso acontece também no nosso trabalho, nas questões da vida, né? Então a cabeça dessa mãe de descobrir que tem um filho com deficiência, a gente passa por várias fases, que a gente pode falar das fases do luto, né? Então eu tenho a negação, eu tenho a raiva do porquê comigo? Nasce uma criança autista a cada 31. Por que a minha tem que ser autista? Né? Por que eu não tenho condições, por exemplo, de financiar, por exemplo, um melhor tratamento? Por que a minha filha tem que bater a cabeça na parede? Né? Então, é muito difícil lidar com a neurodivergência. E aí a gente tem que cuidar dessa mãe, a gente tem que olhar para essa mãe, porque a gente tem problemas psiquiátricos que estão à nossa espreita, porque é uma dor muito grande. Eu acredito que muitas mães, talvez, não sei, mas muitas mães talvez meio que rejeitam o filho, e aí começa uma série de problemas. Né? Eu acho que essa fase seria a fase da negação, né? Não, é só um atraso, né? Vai passar, conforme ele se desenvolve, o tempo passa. Vocês já ouviram aquela frase assim, cada criança tem o seu tempo? Isso é a maior mentira já contada, porque existe um marco, um balizador de desenvolvimento para que essa criança se desenvolva. E quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor é o prognóstico. Não significa que ela vai evoluir em tudo, né? Porque a gente tem uma base biológica dentro do autismo muito significativa. Então, não é só o autismo. E o autismo nunca vem sozinho. Ele vem com muitas comorbidades, né? Então, eu descobri que a minha filha tem um transtorno, uma doença ultra rara. Não tem pesquisas no mundo que falem sobre isso. Então, eu fiquei isso foi em maio do ano passado. Eu fiquei assim, meses pensando, caramba, e agora? E se for degenerativa? E se não for? Então, essa mãe precisa ser olhada. Essa mãe precisa ser cuidada. Acolhida, né? E não que a gente faça isso de maneira muito significativa na escola de pais, mas a gente leva para falar dos transtornos no neurodesenvolvimento. Porque, às vezes, são atrasos sutis. Ou que os pais não estão vendo porque realmente não sabem quais são os marcos do desenvolvimento.
E isso faz diferença, gente, na vida das famílias e da criança também. E, pessoal, vocês falaram aí do que não tem como falar sobre escola de paz sem falar sobre a família, sem falar da educação, sem falar sobre família. E é uma coisa que acontecia muito quando a gente estava no colégio também. O Gu até passou por isso, por uma separação, separação dos pais, assim, e dava de ver nítido um colega, um aluno que tinha os pais separados e que não tinha os pais separados. Tanto de problema que talvez aquela criança, aquele jovem ali trazia. Eu não tinha os meus pais separados, mas eu trazia problema também. Mas você via assim que às vezes era uma pessoa que tipo era mais fechada na dele, que às vezes chorava. A escola de paz trata alguma coisa assim sobre a separação ou não tenta não se meter muito nisso? Não tem como, Ricardo. Não tem como. Assim, ó. Porque tá intrínseco nessa discussão. Porque hoje, se a gente for olhar para o círculo que nós estamos conduzindo nesse momento, ali, dificilmente você tem uma família... Tem duas famílias que são... Os pais são de uma única união. E aí, olha quantos assuntos você traz nessa tua pergunta. Primeiro, quando há uma separação, há problema. Por que estão se separando? Tem N fatores que devem ser considerados. Muitas vezes o diálogo não existe mais. E por isso mesmo ocorre a separação. Mas veja, existe ex-filho. Você pode falar de ex-mulher. Você pode falar de ex-marido. Mas você não vai falar de ex-filho. E aí, quando as crianças são pequenas, ficam um final de semana na casa do pai, que tem uma linha de trabalho educacional com o seu filho. Aí, durante a semana, fica na mãe. E aí, a mãe tem uma linha totalmente diferente. Para que lado você acha que essa criança vai pender? Para aquela que for mais confortável para ele. Não que seja mais saudável. Mas se você tem duas pessoas desequilibradas na educação, o que vai acontecer? E nós trabalhamos. Se você não está com a mãe do seu filho, mas de vez em quando ele vai estar com a mãe do seu filho, né? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma linha de diálogo com essa pessoa. Pelo menos diante da educação daquela criança. Então, como não discutir essas questões? Como não falar sobre isso? Como não trazer essa questão? Porque você... se, por exemplo, assim, eu estou aqui, né, conversando com a minha criança. Estou conversando com a minha criança. Mas eu desmereço totalmente o pai dessa criança. Eu posso ter... ele não é meu marido. Ele não é o homem com quem eu vou viver. Mas eu não posso esquecer que ele nunca vai deixar de ser pai da criança que está comigo. Então, nós fizemos esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo aqui, a gente faz com os pais. Você pode ter N restrições, mas você tem que lembrar que ele vai ser o pai do seu filho, vai ser a mãe do seu filho. Então, tem que haver um equilíbrio. E essa é uma questão, Ricardo, que a gente traz todos os círculos. Não tem círculo que a gente passe sem falar sobre o equilíbrio que deve haver, não só em pais separados. Porque muitas vezes em famílias que não são funcionais, nós temos pais que têm uma linha de educação totalmente diferente um do outro. E aí a criança está ali no meio, vivendo aquela situação. E ela vai fazer escolhas. E você pode ter certeza, ela vai fazer aquilo que melhor lhe convir. Então nós sempre vamos estar trabalhando a questão do equilíbrio, aquilo que é correto você fazer para que ela tenha, no futuro, um desenvolvimento que seja saudável, que seja um adulto feliz. Porque qual que é a principal missão da Escola de Paz? Contribuir, colaborar, para que nós tenhamos pessoas felizes, pessoas saudáveis, pessoas maduras, pessoas que deem conta de resolver os seus problemas, pessoas que possibilitem ter... Nós vamos deixar de ter problema? Poxa, nós vamos sair daqui, cada um vai ter os seus perrengues, não é verdade? Vai ter as coisas que vão ter que resolver.
Então, que nós tenhamos maturidade para resolver as nossas coisas com tranquilidade, com diálogo, né? Que é uma coisa que a gente bate muito, né? A gente compreender aquilo que é o valor que nossa família, que que na nossa casa não são negociáveis. Os valores, os princípios, as virtudes que a gente não tem como negociar dentro de casa. Porque a gente está com adolescentes, a gente está com crianças, a gente está com jovens. Tem coisas que os jovens pensam diferente da gente, né? Então, assim, vai ter que ter um equilíbrio. Ó, isso não adianta, porque isso, na nossa casa, a gente não vai abrir mão, né? Então, assim, é um assunto que você trouxe, Ricardo, que é parte, com certeza, de todas as nossas discussões dentro da Escola de Paz. A busca por este equilíbrio. A busca pela unidade no casamento. E olhar para essa mãe, olhar para esse pai, olhar para essa criança. E a escola, ela consegue ter essa visão muito mais, não muito mais, mas uma visão mais detalhada disso. Porque muitas vezes é ali que vai se refletir algumas questões que a família não conseguiu perceber. Então, uma outra corrente muito importante, porque a escola vai fazer parte da nossa vida. Até os 17 anos, no nível básico. Né? Depois vem a formação, mas daí vocês já são... As pessoas já são adultas, né? Daí vão ter que trabalhar individualmente. Mas até os 17 anos, elas são da escola. Então, o trabalho da escola e da família tem que ser coeso. A escola tem que manter a autoridade dos pais e intervir quando percebe que os direitos daquela criança não estão sendo reconhecidos pela família. A família também precisa observar se a escola está dando conta de atender a demanda que o filho precisa. Por isso que quando a Kathleen fala, isso é fundamental, e ela fala isso, ó, será que a escola está fazendo o que precisa fazer com determinada criança? Está atendendo os direitos desta criança? Então, escola e família precisam ser dois pilares que têm que andar juntos. E por isso que é importante que muitos pais colocam o filho na escola e não têm noção de se realmente a escola está fazendo o que precisa fazer ou não está fazendo. Será que a família está proporcionando um ambiente saudável para aquela criança ou não? Então, isso é pauta de todos os trabalhos que a gente faz dentro da Escola de Paz do Brasil. Eu posso complementar? 99%, hoje eu posso te afirmar isso, 99% dos problemas no âmbito familiar e principalmente de relacionamentos, que nós estamos falando de divórcio, está na questão da comunicação. A gente não consegue se comunicar. A gente tem uma comunicação ruidosa, né? Será que a gente sabe fazer pedidos? Será que a gente sabe dar ordens? Será que a gente sabe fazer acordos? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Às vezes você vai lá e pede pra sua namorada assim, você podia fazer tal coisa pra mim. E ela não faz. E aí você fica chateado porque ela não faz. Mas porque não era um pedido travestido de ordem, porque você gostaria que ela fizesse. Mas ela, enquanto pedido, ela tem a opção de negar o seu pedido. E aí, às vezes, a gente fica nessas questões e isso começa a criar atrito. Será que o casal, enquanto relacionamento, consegue manter um diálogo? E outra coisa, a gente precisa também falar, que a gente fala dentro do círculo, sobre a camada de desenvolvimento da cognição humana, da gente transcender situações, a gente amadurecer. Quanto mais a gente tem uma família, um casal maduro, menos problema a gente tem. Quanto mais conflito tem dentro de um relacionamento, mais problema de comunicação a gente tem. Porque a gente não consegue trocar. Então, como que eu vou fazer pedidos para você? Se eu estou fazendo um pedido travestido de ordem, você não aceita, a gente briga e vira aquele rolo. E dentro de uma família, eu sou divorciada do pai da Marina. Mas desde que a gente se divorciou, a gente trabalha muito para que isso que a Liliane falou de acertar o equilíbrio seja feito. Então, a gente, quando se separou, colocou assim, quais são os valores que nós vamos criar, Marina? Porque valor é critério de tomada de decisão. Como que eu tomo as minhas decisões para com a Marina? Então, ele vai ter que tomar naquele mesmo critério. E valores, eles podem trocar ao longo da vida, né? Porque enquanto ela é pequena, a gente vai ter um critério. Depois que ela for adolescente, vai ser outro. Quais que são os princípios? Então, o princípio número 1 de qualquer coisa é o diálogo. É a base comunicacional de tudo isso. Então, a gente conversa enquanto pai e mãe. A gente tem um relacionamento ótimo entre eu e ele, enquanto pai e mãe. E qual que são
as virtudes que eu quero que a Marina tenha. Então, a gente trabalha isso desde pequena com ela. A virtude da ordem, brinca, vai guardar o brinquedo. A virtude da prudência, né? Filha, não pode fazer tal coisa. Por que não? Porque não é não, filha. Nesse momento não tem por que eu te explicar outras situações, né? Você tem horário para dormir, você tem horário para acordar. Isso se chama temperança, né? A gente fala sobre isso. Obviamente que às vezes a gente não fala o nome, né? A temperança, né? Tal. Mas a gente fala da rotina. Então, você ser uma pessoa temperada é você ser uma pessoa organizada, você ser uma pessoa que cumpre com os seus compromissos, é uma pessoa que você tem essas questões muito bem estabelecidas na sua cabeça. Então, a gente precisa trabalhar com esses pais maturidade, porque quanto mais eles crescem no processo de amadurecimento das condições humanas, mais a gente tem menos ruídos, né? Então, às vezes, a gente entra na vida adulta e acha que já pode sair se relacionando, né, com as pessoas, e a gente não tem maturidade para isso. Por isso que a gente tem um nível de divórcios muito grande. Porque casamento, gente, é uma das coisas mais difíceis da gente ter. Porque a gente precisa manter situações que muitas vezes, intrinsecamente, a gente não quer. Então, isso também tem que ser falado na escola, porque não existe educação dessa criança sem a gente olhar para esses critérios, né? Sem a gente... Qual que é a busca de um casamento, por exemplo? É a unidade familiar, é a balança, né? É a gente conseguir juntar os meus valores com os seus valores, com os nossos princípios e equilibrar esse processo, né? Então, essa é a base da estrutura da família, a busca pela unidade familiar, né? Então, acho que a gente fala sobre isso, a gente enfatiza sobre isso, né? Eu me divorciei, nunca mais quero olhar para a cara do fulano porque ele me fez isso, aquilo. Em alguma medida eu posso até te dar razão, mas será que isso é conveniente para o seu filho? Será que você está sendo maduro o suficiente ou você está colocando o seu ego na frente da educação dos filhos? Então, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser pensado enquanto sociedade, não só dentro da escola de pais. Né? Pessoal, e assim, ó, eu queria que vocês contassem um pouquinho, vamos dizer, que nem antes a gente tocou no assunto de telas. Por um exemplo, chegou hoje eu sou um pai que cheguei lá e falei que eu tô tendo problema com telas, que o meu filho não tá querendo largar o celular, que ele tá ficando muito no celular. E a gente vê que há um problema, como você falou, de uma droga associada ao uso de telas. Eu, o Gu, nós trabalhamos muito com celular, tá o tempo todo mexendo no celular, o tempo todo na frente de tela, e tem hora que, assim, chega final do dia, tá meio tonto, uma dor de cabeça, algo assim. Vamos dizer que eu cheguei com esse problema lá, na escola de pais. Que o meu filho tá com problema de tela e tal. Como que seria a pauta? Como que vocês me ajudariam a resolver esse problema, assim, dentro desse assunto de telas, talvez? Porque, querendo E ou talvez não, vai ser bom para quem estiver assistindo também, é né? um assunto novo, digamos assim, né? Tela, porque outros pais, né? Nossa geração mesmo não passou tanto por isso, porque a gente pegou o celular, já tava no Monteiro Lobato da vida e a dando problema. E a diretora recolhendo. Recolhendo o celular dos meninos. Filho roubando o celular da diretora. Mas, sabe, não era... Quando você era criança, você não tinha o celular em si. E agora a gente vê que, às vezes, um pai chegou cansado do trabalho, um exemplo aqui, claro, a gente não é pai, não pode falar muito disso, mas tipo... não tô afim dando atenção, dá o celular, a criança fica quietinha e vai fazer as coisas, né? Geralmente é assim que acontece, a gente vê isso. Então, como que vocês conseguem trabalhar isso? Porque, querendo ou não, o pai pode falar assim, pô, quer falar como que educa meu filho? Agora eu não sei como que educa, sabe, né? É uma situação delicada, querendo ou não, né? E eu acho que você, não sei, eu vejo assim, conversando, que você tem muita autoridade no que fala, mas talvez um pai mais velhão assim, não olhe para você como você tem autoridade na sua fala. Eu acho que isso acontece nos círculos. Eles preferem mesmo que a Liliane fale. Mas eu falo do mesmo jeito. Eu falo, posso complementar? Posso fazer isso? Posso falar aquilo? E trago o assunto junto, não tem problema. Mas pensando assim na tela. Eu vou neurobiologizar depois o conceito, mas vamos pensar no que o Gustavo falou. Como que eu vou pôr limite nisso? Eu sempre falo, quando eu vou falar sobre o uso de telas, eu sempre dou o exemplo seguinte. Se eu e você tivéssemos um filho, nós estamos sentados ali na frente de casa. E aí e a criança tá lá no quarto. E ela fala assim, mãe, tô um pouco entediada, isso e aquilo. Fulano, vai lá brincar com seus brinquedos. E nós estamos lá tomando um chimarrãozinho. Passa uma pessoa desconhecida na frente da nossa casa. Aí você olha pro cara e fala assim, ô fulano, vem cá. Minha filha tá lá dentro do quarto sozinha, entediada. Entra lá conversar com ela. Parece absurdo, não parece?
Mas é isso que a tela é isso que o celular, o acesso à internet é. O seu filho tá tendo contato com pessoas que a gente não sabe quem é. E outra, como colocar um limite? O pai entender que ele é a autoridade na vida do seu filho, né? Limites, acordos. Quais são os acordos da nossa casa, né? E eu, enquanto pai, tenho que estar bem ciente disso. Porque a gente fala, a educação positivista, né? Essa questão de uma educação positivista vem falar assim para nós. Você não pode criar filhos sem punição. E aí Sócrates... Só um pontinho. Vocês são a favor ou contra isso? A tela? Não, a esse negócio, essa educação positivista que você disse aí. Eu prefiro uma educação mais tradicional. Eu acho que é uma linha mais sensata de se seguir. Acho que violência, Ricardo, a violência, quando ela tem um índice alto de violência, de espancamento, eu acho que você ela meio que perde autoridade sobre o filho, olhando assim. Você tem que ter autoridade, fora, né? Você tem que ter autoridade. O teu não tem que ser não. E se a criança não fizer, você tem que fazer ela cumprir aquilo que você está pedindo, se aquilo é importante para o desenvolvimento dela. Né? Eu acredito assim, depois, vamos dizer, pensando na criança já depois que ficou 18, 19 anos, uma polícia, não vai pedir você quer encostar teu carro agora ou daqui 20 minutos? Era isso que eu ia falar dos acordos. A gente sempre fala da questão da punição. Sócrates falava que a sabedoria começa com a definição correta dos termos. Punir não significa bater. Punir não significa espancar. Punir significa que eu vou dar uma circunstância a uma regra que você transgrediu. Então, se eu tenho acordos muito claros na minha família do que pode, do que não pode e quais as circunstâncias, essa criança cresce sabendo que se ela transgredir a regra, ela vai ter uma punição. Então, porque quando a gente sai na rua, igual você falou, para você dirigir, você tem uma regra de trânsito. Você tem que seguir aquela regra, não tem? Porque se você não seguir, você é punido. Você recebe uma multa, o guarda te para. Se você não pagar o licenciamento do carro, eles prendem o seu carro. Então, quais são as regras da sua casa? E aí, essa criança... E se ela transgredir, o que vai acontecer? E isso tem que estar acordado com a criança, com a família. Se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Isso mesmo. E vai acontecer. Se você diz que vai acontecer, tem que acontecer. Senão, onde fica a sua autoridade? Isso que se constrói a autoridade. E eu sempre digo para as minhas partilhantes que fazem processos filosóficos comigo, é o seguinte, se naquele dia você tá tão cansada que você não dá conta de falar um não fala nada. Porque se você falar um não, você vai ter que manter o não. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, e a gente também observar as questões da tela, que foi a sua pergunta inicial, eu não vou demonizar a tela, não é que nunca pode assistir tela, mas é num determinado horário, num determinado tempo, né? Qual desenho que você vai assistir? A minha filha assiste desenho. Toda sexta-feira é o dia do cinema na minha casa. Ela só assiste na sexta-feira. Ela pode escolher um filme. Ela tem 4 anos. Aí ela escolhe a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, sei lá, né? Os filmes que ela gosta, das princesas. E ela assiste aquele filme, mas é só na sexta-feira. E isso foi acordado entre eu e ela. E o pai dela segue as mesmas regras. Então, se ela for passar a sexta-feira na casa do pai, ela vai assistir o filminho dela na sexta-feira na casa do pai. Entendeu? Então, não é demonizar o uso da tecnologia. É saber usar essa tecnologia, né? Porque como que funciona o vício na tela? Eu vou neurobiologizar. O nosso cérebro ele é dividido em digamos assim, 2 cérebros, o de baixo e o de cima, para ficar um pouco mais claro. Aqui na parte frontal, que eu chamo lobo frontal, é onde a gente tem algumas questões de sentimentos, de emoções. O que é o vício? O vício é o cérebro solta mais dopamina do que a gente normalmente tem. Então, a dopamina é aquele hormônio que faz a gente sentir prazer. Uau, que legal isso. Então, quando a gente assiste muito desenho, e hoje os desenhos são todos coloridos, com coração que brilha, pisca, tudo. Aqui que aquele cérebro tá fazendo? Caraca, que legal! Mãe, eu quero assistir de novo. Mãe, eu quero assistir de novo. Mãe, eu quero assistir de novo. Então, eu tô soltando dopamina. Por isso que tem o viés do uso da droga. Quando eu uso a droga dentro do cérebro, eu falo... Dopamina. Então, eu quero mais, eu quero mais. Então, é a gente saber organizar isso. Porque esse cérebro vai começar a falar... Cadê o desenho? Eu quero assistir o desenho, eu quero assistir o desenho, eu quero assistir o desenho.
Eu quero mexer, eu quero assistir o TikTok, né? E são pequenas lances de dopamina, porque é muito rápido. E isso é ruim, gente, não só na primeira infância, isso vai se estender para a vida adulta inteira e vai trazer consequências devastadoras. Que pode ir do desenho, pode ir pro jogo, do jogo pode ir pra pornografia. Que é um tema que não é falado, mas é extrema importância. E olha, assim, a dependência hoje, tem o Fábio Caló, que ele trabalha só com dependência de pornografia, é algo estrondoroso, principalmente para o sexo masculino, que mais são os clientes mais fervorosos, usuários, assim, né? da pornografia. E não que não existem mulheres, mas o índice é bem maior nos homens do que em mulheres. Então, assim, não é só o problema de você estar viciado na tela, mas o que ela pode trazer com esse uso excessivo. Eu quero fazer um parênteses que eu acho que é bem importante, pegando o primeiro gancho que você falou. Nós temos na próxima semana, o nosso círculo vai falar sobre tela. Onde a gente traz para os pais, até 2 anos, quanto tempo de tela? Dos 2 aos 5 anos, o quanto é adequado? Nós vamos conseguir tirar a tela? Claro que não. Mas o quanto é adequado que ela use por dia? Dos 2 aos 5, 1 hora. Dos 6 aos 10, 2 horas. Daí para diante, 3 horas é o que é aconselhado. Mas você imaginou você ficar 3 horas consecutivas na tela? E tem criança que fica muito mais que isso. E eu não sei o do Gu, mas o meu, pelo menos, a gente vê ali o relatório de semana, quantas horas tá dando. Tá dando, em média, 5, 6 horas de celular, fora o que fica no computador. Então, esse círculo da próxima semana... Os dois ao mesmo tempo ainda. Você tá no celular e fazendo coisa e no computador. Então, assim, o círculo da próxima semana a gente vai trabalhar justamente isso. E aí a gente vai trabalhar aqui algumas coisas que os pais podem fazer para... Eu vou dar um exemplo só aqui, ó. Por exemplo, ó, não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isoladas nos quartos com televisão, computador, tablet, celular. Isso não é uma situação... Vocês sabem, vocês visitam as casas das famílias. Aonde está o computador das crianças? No quarto, para que eles não incomodem. E com a porta fechada. Tem acesso irrestrito ao que eles quiserem, a qualquer conteúdo. Porque os pais não estão fiscalizando o tempo todo que ela está tendo. Então, o computador da criança deveria estar lá no meio da sala mesmo. Para que o pai pudesse estar lá fazendo... A mãe está preparando o jantar e está acompanhando o que o filho está fazendo. Então, assim, porque nós não temos liberdade, nós não podemos dar essa liberdade porque eles ainda não têm maturidade para fazer as melhores escolhas. E nós sabemos que é assim. Quando eu tenho total liberdade e eu não tenho maturidade, nós somos inconsequentes. E as nossas crianças também são. Por exemplo, aqui com relação ao desligar o celular durante a refeição. Não, nós vamos almoçar aqui agora. Então, todo mundo vai guardar o que está fazendo e vai almoçar. Mas tem gente que está ali almoçando e no celular. Então, pelo menos termine de comer, depois vai usar o celular. Então, são coisas assim que são regras práticas que a gente vai demonstrando de coisas que é possível ser feitas na nossa família e que vão melhorar a nossa convivência. Só que, para isso, os pais precisam ser firmes na sua educação. Eu disse que não tem celular na mesa. Meu filho veio com celular para a mesa, Ricardo. O que eu preciso fazer? Como mãe, como pai? Tirar. Eu tenho que dizer, ó, qual é o nosso acordo? Qual é o nosso combinado? Que durante a mesa a gente vai conversar, a gente vai dialogar, o celular vai ficar do lado. Depois que todo mundo comer e cada um for fazer as suas coisas, você pode pegar novamente, tudo certinho. Beleza? Mesmo que seja um filho adolescente. E eu também segui essa regra. Se não pode, o meu filho, eu também não posso. Também não porque posso. a gente aprende por imitação e eu sou a autoridade. Não, é só o filho que não tem que fazer, não. É uma regra nossa, então é para todo mundo, né? Outra coisa, outro exemplo muito legal também, por exemplo, o uso de tela à noite. Isso vai começar a dar dificuldade dessa criança dormir. Se essa criança não dorme, esse cérebro não faz, vamos supor, a limpeza que o cérebro precisa fazer à noite para o desenvolvimento da memória, da atenção, que tudo é reorganizado no sono para ela ir para outro dia, para as novas atividades, também vai começar a ter problema. Então, eu vou ter uma criança com problema de sono. Se eu tenho uma criança com problema de sono, eu tenho uma dificuldade na aprendizagem.
Porque o que o nosso cérebro, ele não foi habituado com a tecnologia. Então, desde que o mundo é mundo, que a gente está evoluindo, dava 6 da tarde, começa a escurecer, o cérebro começa a soltar o hormônio do sono. Né? E com o uso da tela, aquela tela branca na tua cara, o cérebro entende que tá de dia ainda. Então, eu não vou soltar o hormônio do sono, né? Pra essa criança, a melatonina. Pra essa criança já começar a ficar mais sonolenta pra ir dormir. Então, isso também tem que ser observado. E isso gera um problema disfuncional na família. E esse material aqui tem custo, Lili? Tem. Na verdade, é assim, ó. A nossa Nacional produziu, né? E eles disponibilizaram para nós. Na época, nós estávamos sem caixa. Eu falei, olha, nós não vamos conseguir comprar. Aí eles disponibilizaram para nós o material digital. Aí, imprimi em casa, todo mundo da equipe imprimiu na sua casa e tal. Aí, depois, sobrou um desses materiais impressos. E aí, eles disponibilizaram para nós uma coleção para que a seccional de Céu Azul tivesse. Para que nós pudéssemos ter esse material também impresso dessa forma, né? Então, assim, hoje a seccional nacional, ela trabalha muito com doações para que a gente consiga se manter. Porque nós pagamos R$15 mensais, mas isso não dá para manter a sede da Nacional, né? Eles fizeram um levantamento, e o que nós fizemos para nos manter? A gente faz uma pizza, um pastel, um pãozinho e vende no final de semana, né? Para a gente poder ter o recurso para poder adquirir esse material, né? Mas a produção desse material todo é feito pelo nosso Conselho de Educadores. Eles se reúnem, eles avaliam toda a parte do conteúdo, o que é necessário trabalhar em cada uma das fases e disponibilizam para a própria EPB, ela vende algum produto? Ela faz venda desses livros para, tipo, vamos dizer, eu quero comprar esse livro, eu consigo? Ou eu consigo comprar de vocês? Como que é isso? Se você estiver ligado à IPB de Céu Azul, no momento que a gente fizer a nossa aquisição, a gente pode comprar para vocês, porque a gente sempre tem... eles mandam para nós, né? Ó, quantos vocês vão querer? Antes disso ser encaminhado para a gráfica, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de encomendar ou mesmo ceder o material digital. Você tinha falado que tem alguns produtos, algumas coisas que vocês vendem, não sei se é no site. Não, os produtos que eu disse é aquilo que nós oferecemos enquanto Escola de Pais do Brasil de Céu Azul, que são as rodas de conversa. Qual que é o nosso produto? É a roda de conversa. E em outras cidades, assim, você falou do lado de Santa Catarina, que é uma que vocês se espelham. Quais que são os produtos que eles ofertam? A mesma coisa que nós fizemos. Tudo que nós fizemos aqui, eles fazem lá. Tudo que eles fazem lá, nós queremos fazer aqui. Né? Nós só não temos... Eles são 35 voluntários lá na cidade deles, que é a cidade de Videira. Né? Nós somos 10. Então, a gente precisa... Primeira coisa, aumentar o nosso número de associados. Segunda coisa... E hoje está com quantos associados? 10 associados. 10? Tipo, 10 voluntários. Toda semana ali... Terça-feira é o nosso dia de encontro. Né? Então, assim, quando nós temos círculo, nós vamos em 5 para o círculo. Aí, quando nós temos evento, que é uma atividade maior, daí vem todo mundo. Né? Mas todo mundo que, por exemplo, assim, os outros 5, eu quero participar essa terça-feira. Não é fechado só no... É nós 5. Em nós 5. Pode ir, pode participar. Porque o que a gente faz? Olha só que interessante. Eu e a Kathleen, nós estamos trabalhando dentro da sala, com os pais. A Juliane, ela trabalha na recepção. Os pais vão chegando, ela vai colocando o crachá, vai identificando os pais e vai colocando para a sala. O Almir e o Genair, eles ficam com as crianças, jogando bola, fazendo jogo de memória, fazendo uma atividade com as crianças. Naquela escola tem parquinho, eles ficam com eles no parquinho, no balanço, entendeu? Eles ficam tomando conta das crianças enquanto nós trabalhamos com os pais. Então, o nosso trabalho é desse jeito. Mas eu não tenho com quem deixar meu bebê. Juliana vai. Daí, quando nós temos bebê no grupo, a gente leva mais uma pessoa, uma mulher, né, muitas vezes, para poder cuidar daquela criança que o pai e a mãe estão no círculo. Então, a gente tem essa estrutura. Esses são os nossos produtos.
é a roda de conversa, é o diálogo, é o levar informações. O que que nós vendemos? Informações. Nós entregamos, na Mas verdade, não nós tem nem custo. vendemos, né? É. Nós entregamos informações para E as o famílias que vêm. tempo dessas rodas, 1h30. 1h30. Das 7h30 Então às não é 9h. um negócio pesado. Assim. Não. Não, é bem legal. É 1h30 que nós conversamos com Então esses a pais gente tem que fazer algo para chamar mais, né? para mobilizar. Isso. Então Tipo, ir num vamos podcast. convidar o pessoal, É. o pessoal que está assistindo, que gostou do que foi falado, dá uma chance pro pessoal aí da EPB. Vamos lá, entra em contato com a diretora, passa o nome, fala que vai participar para estar juntando mais, para estar crescendo o projeto também, né? Eu quero fazer um convite, encerrando nossa conversa aqui, né? Nós temos um grupo que chama-se um grupo de integração para conhecer o que é o voluntariado e conhecer a Escola de Paz. São 4 encontros online. Você pode fazer lá no sofá da sua casa com seu celular. Olha, a tela também ajuda, né? Não é de todo ruim. Não é de toda demoníaca, né? A gente sabe que hoje é isso. Não adianta nós querer fugir porque tá tudo na palma da nossa mão, né? Então, assim, se você quiser conhecer o trabalho de ser voluntário, conhecer a Escola de Paz, sem compromisso nenhum. São 4 semanas que você vai ter um encontro de 1h, 1h30, para você conhecer o trabalho da Escola de Paz. Então, assim, lá na nossa rede social, ou mesmo se você quiser entrar em contato comigo, com a Kathleen, com qualquer um dos voluntários, a gente manda o link, você se inscreve lá no Simpla e você vai ter certificação, você vai ter a possibilidade de fazer o curso lá na sua casa, para conhecer, para ver se isso que nós estamos falando aqui faz sentido, se é realmente isso que a Escola de Paz do Brasil está oferecendo. Então, o convite façam o curso de integração para conhecer o trabalho da Escola de Paz, para nos dar a oportunidade da gente, ou até mesmo se juntar ao grupo de voluntários. Porque talvez você não precisa ser toda terça-feira, mas você pode fazer esse trabalho na igreja que você frequenta. A gente pode fazer esse trabalho no grupo de famílias que vem na minha casa. Porque esse final de semana mesmo, tinha uma visita na minha casa. Eu estava trabalhando com eles, o quê? Nós estávamos falando sobre perdão ao pai e à mãe. Quantos sofrem por dizer, meu pai me judiou quando eu era criança e hoje eu não consigo perdoar. E eu falei, eu tenho um assunto bem interessante aqui, vamos dar uma lida nisso? E olhamos aquilo, é uma pessoa que estava na minha casa. Então você pode ser voluntário, você pode demonstrar os conhecimentos que você tem a partir das discussões que a gente faz, ali no círculo que é de tua convivência, nas pessoas que vivem contigo. E eu tenho certeza que a pessoa foi para casa e refletiu. E quero muito que ela consiga liberar esse perdão e consiga ser mais feliz. Então é isso que a Escola de Paz oferece, né? Esse é o nosso produto final. Felicidade. Queria agradecer vocês por vir aqui. A gente tá gravando sábado de manhã para o pessoal que tá em casa se doar. A gente sabe que não é fácil, né? Tempo, correria. E consideração finais, né? Convidar o pessoal, a Liana já falou, que ela quiser falar um pouquinho também. E eu acho que isso aqui rende até um episódio 2, né? Porque a gente fala bastante. Nossa! E ficou muito tempo pra falar ainda, né? Querendo ou não. Ficou. Não, tema é o que não falta pra falar, né? Eu e a Liliane fala, meu Deus, a gente para tomar um chá, eu falo pra ela, a gente precisava de mais umas 2 horas pra gente conseguir tricotar tudo que precisava. Mas venham conhecer, venham entender o que é a Escola de Paz. Eu acho que a gente precisa começar a criar um movimento na sociedade de achar que a educação ela não termina quando a gente pega o diploma da faculdade, né? O brasileiro tem fetiche por papel, né? E a gente precisa entender que educação ela vai além do papel. Essa psicoeducação, né? E quanto mais a gente se autoeduca, quanto mais a gente expande o nosso horizonte de consciência, de pensamento, mais a gente percebe como é mais gostoso, prazeroso trabalhar as coisas da vida, né? E a Escola de Paz tem esse papel, esse projeto de a gente ampliar os nossos horizontes de consciência, de pensamento, entender que talvez aquele problema pode ser resolvido entre A, B e C situações e não só A, porque às vezes a gente só tem a régua da nossa vida para tomar decisões, né? E aquilo está sendo difícil, então quando a gente partilha isso em alguma medida, a gente expande
a maneira da gente pensar e a gente buscar essa psicoeducação, buscar esse movimento de estudar fora da escola, estudar fora do âmbito acadêmico, né? Porque tem muita coisa pra gente aprender. Eu falo que o sábio é aquele que sabe aquilo que ele não sabe, né? Quando a gente mapeia aquilo que a gente não sabe, a gente percebe que a gente realmente não sabe nada. Então, e educar é isso. A gente precisa começar a entender que a educação dos nossos filhos passa pela nossa educação e que a gente precisa colocar luz nas nossas sombras e devagarzinho, sem pressa, mas sem pausas e construindo uma personalidade, uma vida mais pautada em um conhecimento mais sólido. Isso vai facilitando a nossa convivência familiar, a convivência social enquanto sociedade e a gente vai caminhando. Né? Esse é o objetivo da Escola de Pais. Pessoal, queremos então mais uma vez agradecer a audiência de vocês aí e tem um adendo aí que o pessoal da Escola de Pais também vão estar começando a criar conteúdos novos aí, talvez vai precisar da colaboração delas, tirar mais um dia da semana para fazer mais um trabalho voluntário que talvez estar sentando, estar gravando, estar criando um roteiro, mas em breve aí também já deixando um quezinho aí que vai sair mais conteúdo sobre a Escola de Pais aí para vocês. Talvez o pessoal vai estar alimentando mais o Instagram deles, mais as redes sociais. Então, fiquem ligados aí que em breve vai sair novidades. Gu, quer agradecer os nossos patrocinadores e finalizamos daí. Com certeza. Agradecer ao Juliano Martins, nosso professor de jiu-jitsu lá que está ajudando a gente. A Ideal Panificadora, do Maílson e os irmãos. Vilaçaria Céu Azul do Everton, muito obrigado também. Também a Vitatermo, a empresa do nosso querido Hélio Falcade, grande amigo nosso. O Ricardo conhece ele muito bem, fiquei sabendo. A 777, o Nene também, sempre dando aquela força. E é isso, faltou mais alguém? Acho que não. O Léo do Carpedim, pô, não podia faltar ele. O Léozão sempre que a gente ia, um dos primeiros que estava com nós. E é isso. Queria agradecer mais uma vez a Kathleen Liliane por vir aqui. Kathleen, Liliane, muito obrigado. Obrigada. Pela presença de vocês. Foi muito bom rever a nossa diretora aí. Obrigado. E precisando da gente, tamo junto. O espaço está sempre disponível aqui. Com certeza. E olha, fazer o trabalho com vocês foi muito prazeroso e um orgulho para mim. Com certeza. A gente foi bem instruído. Certo? Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau.